Olá, você que está aí do outro lado da telinha, seja bem-vindo ao nosso canal Malepati. Não acredito, você não está ainda inscrito no nosso canal, mas é tão fácil. Clica aí do lado direito da sua telinha e ative o sininho, que aí toda vez que a gente publicar uma história nova, você vai ficar sabendo. Aproveita e dá uma força aí para o nosso canal também, clicando no joinha. Assim, mais pessoas vão ter acesso ao nosso canal, tá legal? Posso contar contigo? Posso, né? Essa história tem a ver com intervenção divina. Então vamos lá para nossa história? Rola a vinheta. Era uma vez um rei indiano que escolheu para seu conselheiro um velho sábio. Só que esse velho sábio tinha um defeito. Acontecesse o que acontecesse, costumava repetir a frase: tudo que Deus dá é para o teu bem. O rei suportou esse defeito porque ele tirava bastante vantagem dos conselhos e da sabedoria desse senhor idoso. Sempre que o soberano saía do palácio, ele queria que o velho sábio o acompanhasse, que o seguisse por toda parte. Em um dia de chuva forte, o rei foi a um barbeiro de sua confiança. Terminadas as operações de limpeza do rosto, o barbeiro o enviou para manicure. Enquanto ele cuidava do dedo anular da mão esquerda do rei, ouviu-se um grande trovão. O barulho foi tão estrondoso e repentino que tanto o rei quanto o menino que cuidava de suas unhas pularam. No meio da confusão, aconteceu um acidente. Zac! O dedo anular esquerdo do rei foi amputado. Houve gritos de medo e de dor. A raiva do rei recaiu sobre o infeliz menino. Na prisão, seu desgraçado. Você mutilou seu rei. Você vai apodrecer na prisão pelo resto dos seus dias. O velho sábio permaneceu imóvel e impassível até então e começou sua ladainha. Tudo que Deus lhe dá é para o seu bem. O rei, cheio de raiva, desabafou e o insultou também, perdendo a sua paciência. Basta! Você realmente me irritou, seu velho idiota. Me enganou todos esses anos com essa bobagem. Você também irá para a prisão, e então poderá balbuciar os seus gemidos nas masmorras do castelo até o fim dos seus dias. No dia seguinte, para aliviar sua raiva, o rei resolveu sair para caçar. Dessa vez, porém, ele saiu sozinho, sem o seu companheiro idoso, que ia sempre caçar com ele. O rei foi para a selva e foi capturado pelos adoradores da deusa Kali. Os Tugs ficaram encantados por terem encontrado uma vítima para sacrificar na noite de lua cheia. O rei tentou se libertar, ameaçá-los, implorar, mas não havia nada a ser feito. Essas pessoas não se importavam com a posição de realeza da vítima. O rei foi vestido com um manto sacrificial e borrifado com um líquido sagrado. Ele foi amarrado num altar e o rito começou. No momento em que o chefe estava prestes a cravar a lâmina da faca sagrada no coração do rei, ele percebeu horrorizado que faltava um dedo da mão esquerda da sua vítima. Para ser sacrificado, o corpo tinha que estar perfeitamente intacto. Caso contrário, grandes infortúnios recairiam sobre toda a comunidade. O rei foi imediatamente desamarrado. Depois de ser insultado e espancado, ele foi liberado, largado na selva. O rei estava seminu e apavorado, mas ainda estava vivo. Ele caminhou em direção ao castelo e foi refletindo no caminho. O velho sábio estava certo outra vez. Graças ao incidente na barbearia, sua vida foi poupada. Chegando ao castelo, ele foi imediatamente libertar o menino e o velho sábio. Ele o encontrou meditando pacificamente em sua cela. Ele entrou, abraçou o velho e disse: meu amigo, me perdoe, que cego que eu fui. Fui sequestrado por aquela seita maldita. Eles iam me sacrificar, mas quando eles viram que estava faltando um dedo na minha mão esquerda, eles me libertaram e me deixaram ir. Você estava muito certo. Tudo o que Deus dá é para o nosso próprio bem. De agora em diante, você sempre vai estar ao meu lado. Me perdoe. Amigo, diga-me uma coisa. Eu lhe tranquei numa prisão e lhe humilhei. Onde está o bem que Deus te deu em tudo isso? Com serenidade, o velho sábio olhou para o seu rei e respondeu com toda a franqueza: Majestade, se eu não estivesse trancado na prisão, eu haveria lhe acompanhado à caça como sempre, e não me falta nenhum dedo. E aí,
meus amigos, vocês gostaram da história? Vocês já conheciam essa história? O dedo do rei? Vocês já ouviram uma frase que diz que alguns males que vêm para bem? Neste caso, os dois, tanto o rei quanto o velho sábio, puderam aproveitar essa situação. Traz a frase que Deus não faz nada para a gente que não seja para o nosso próprio bem. Que daria também aquela situação de que há males que vêm para bem. Mas que interessante essa história, né? E dá para a gente tirar uma lição disso. Nas duas situações, tanto do rei quanto para o velho sábio, as coisas aconteceram de uma maneira que foi benéfica para eles, apesar de serem situações ruins, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, quantas vezes a gente pragueja, reclama, xinga e fica bravo, perde a paciência. Em outra história a gente já falou sobre isso, de ter paciência e não sair praguejando e nervoso, porque a gente não consegue resolver problemas dessa forma. Esperar às vezes que a situação mude ou esperar é sabedoria. Nem sempre dá pra gente esperar o resultado de um problema, mas se a gente tiver um pouco de paciência e serenidade para resolvê-los, muitas vezes a gente consegue com menos desgaste emocional e menos desgaste cognitivo também, né, de conhecimento. Porque quando a gente tem algum problema e a gente perde as estribeiras, a gente não melhora a situação e não faz o exercício de aprender. Nesse caso, o que aconteceu, na verdade, foi inicialmente um acidente que levou à perda do dedo, que é uma coisa que realmente ninguém quer que aconteça. Mas foi um acidente, né? E não foi assim que o rei considerou. Ele resolveu realmente prender os dois, um porque cortou o dedo dele num acidente sem querer, e o outro porque simplesmente disse a frase que Deus dá tudo o nosso bem. E ele não teve a sabedoria de entender a situação, que ficou muito pior para ele quando ele foi preso. E que se não fosse essa desgraça é uma coisa que não dá graça, não tem graça, ou não traz benefício. Então ele considerou como uma desgraça. Essa história traz a mensagem de que nem tudo que a gente passa é uma coisa para mal, né? Às vezes a gente aprende com as situações, e com as situações que se apresentam para a gente, se a gente comete um erro, por exemplo, a gente não volta a errar de novo, né? Que foi o caso de ele ter castigado tanto o menino, né, que cortou seu dedo, quanto também o senhor já idoso, que era o sábio que acompanhava para todo lado. Então, por um lado, o fato de ele não estar acompanhado do sábio, para ele foi uma sorte, e para o sábio também, porque se o sábio tivesse com ele talvez teria sido sacrificado e o rei não. Então a gente tira aí a lição de que a gente deve aceitar algumas coisas que a gente recebe na vida como coisas que vêm para bem. A gente sempre amadurece quando a gente tem um problema para resolver, a gente aprende, a gente amadurece, a gente passa a ver a vida de forma diferente, e tudo que acontece tem um motivo. A gente não está aqui à toa, a gente está aqui para aprender, para a gente se tornar pessoas melhores e para a gente evoluir. Espero que essa história tenha trazido alguma coisa boa para vocês. Eu acredito muito em Deus e acredito que Ele traz umas provações para a gente, talvez ter um pouquinho mais de humildade, sabedoria. Por agora é isso, então fiquem com Deus. Espero que vocês continuem com a gente. Dê um likezinho aí para ajudar o nosso canal. Tenham bons dias, fiquem com Deus. Beijo, tchau!